Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson Pascoal, sou desenhista, trabalhei com histórias em quadrinhos, design de joias, artesanato, pintura e hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula, ok? A gente vai usar apenas o lápis, a borracha, o papel, claro, né? Ok? Então a gente vai dar os primeiros passos, é o ABC do desenho, certo? A gente deve levar em consideração aquelas pessoas que não sabem desenhar algo, desenham muito pouco, certo? Então vamos dar início do comecinho mesmo, simples, como fazer um traço bem feito, tanto na linha reta como nas curvas, na circunferência, para facilitar o desenho, ok? Eu quero mostrar para vocês algumas fotos de quando eu era desenhista de histórias em quadrinhos, ok? Aqui, olha, estou desenhando uma tira para jornal, olha, certo? Ela, olha o tamanho, né? Depois ela fica pequenininho, né? No jornal aparece pequenininho, mas o tamanho original da folha é essa, ok? Como vocês podem ver. Nessa época eu deveria ter entre 20 e 21 anos, certo? Aqui no estúdio com alguns colegas, ok? Eu sou essa pessoa aqui, olha, tá? Entendeu? Aqui são alguns amigos. Aqui tem desenhista, tem letrista, tem arte finalista, ok? Outros chefes de ilustração, enfim, de arte final, né? Que usava muito naquela época, certo? Aqui sentado na prancheta com alguns colegas, né? De trabalho. Aqui, certo? Eu sou esse que está sentado aqui, cabeludo, né? Esse aqui é o Carlão. Esse é o Avalone, esse é o Grilo, e esse aqui é o Boquita, né? Esse rapaz aqui era o responsável na época para bolar as historinhas, né? As historinhas da Mônica, do Cebolinha, enfim, da turma da Mônica, ok? E aqui eu quero mostrar uma foto, isso aqui foi num casamento de um colega de trabalho. Aqui no caso eu estou o Maurício Souza, eu dessa jaqueta preta ao lado dele, né? Esse é o Péricles, esse é o Avalone, o Sidney, o chefe dos desenhistas. Esse aqui é o Carlão. Esse aqui é o Marcão, meu amigo que foi comigo nessa festa. Um amigo que não tem nada a ver com o estúdio, mas ele era meu vizinho, nessa época estava até frio. Foi no casamento de um amigo nosso, ok? Então aqui, ó, eu ao lado do Maurício Souza, que era o meu patrão na época. Eu quero mostrar para vocês alguns desenhos de minha autoria, certo? Estão devidamente registrados. Aqui eu tenho um gatinho, né, de minha criação. Tem esse casal de criança, né? Ok, vou passar rapidinho. Tem essa menininha ao telefone, também de minha criação. Ok, tá? Tem essas frutinhas, olha, certo? Também de minha criação. Quero mostrar para vocês terem uma ideia do nível técnico do que eu posso passar para vocês, certo? Esse casal de peixinhos romântico, ok? Esses desenhos vêm sendo feitos ao longo do tempo, né? Eu nunca parei de desenhar. Aqui esse cavalinho também de minha criação, ok? Vocês podem ver. Esse elefantinho, olha, ok? Bonitinho, também de minha criação. Esse casal de sapinhos, também de minha criação. Esse leãozinho, certo? Ok? Então, como eu disse para vocês, né? Aqui tá, né? Estão registrados, então eu não autorizo cópia desses desenhos, certo? É só para vocês terem uma ideia do nível e da qualidade dos desenhos que eu posso passar para vocês, ok? Aqui a gente tem as figuras geométricas que ajudam muito na elaboração de um desenho, certo? Como o retângulo, quadrado, triângulo, a elipse, a circunferência, a linha reta, pode ser curva também, depois vamos praticar. Isso aqui auxilia bastante no começo da elaboração de um desenho, certo? Eu quero dizer que essas figuras geométricas foram feitas à mão livre, eu desenhei à mão livre, não utilizei régua, não utilizei compasso, nada disso, certo?
tudo à mão livre, nem esquadro, nem nada, certo? E é isso que vocês vão aprender na primeira aula de hoje, ok? Onde a gente vai começar. E essas figuras geométricas, eu quero mostrar um desenho aqui feito, auxiliam na elaboração do desenho. No caso aqui, esse exemplo aqui desse peão, né? Eu utilizei a linha para fazer as cordinhas do peão, usei o quadrado, o retângulo, né, para fazer o corpo do peão, o triângulo também auxilia na elaboração do corpo do triângulo, do peão, a elipse para fazer o bojo do peão, ok? E a linha, é claro, né, para você para traçar essas, tem que ser a mão livre, vai ficar utilizando régua, nada disso, nem compasso, como eu disse. Então você tem que fazer uma reta bem feitinha, né, para poder fazer a mão livre esses movimentos, ok? Certo? E aqui alguns desenhos sem as linhas auxiliares, porque só para mostrar para vocês, né, que eu não utilizei, porque eu já tenho um pouquinho de prática. Para vocês terem uma ideia, uma garrafa, uma caneca, uma faca, coisa e tal. É aqui um desenho mais elaborado que eu não usei essas figuras geométricas, porque eu já tenho prática, né? Então eu desenhei esses bonequinhos para vocês verem, né? E esse elefantinho, são exercícios que eu faço, sem auxílio dessas figuras geométricas, porque eu tenho prática. O que eu quero dizer para vocês, que no começo vocês vão usar aquelas figuras geométricas, né? Para quem não tem prática. E depois, assim como aquelas rodinhas que você usa na bicicleta, quando não sabe andar de bicicleta, e depois vocês se livram dela, vocês vão se livrar também das figuras geométricas. Vai utilizar às vezes para fazer um pré-esboço, alguma coisa, mas coisas muito rápidas, ok? Então, vamos começar a praticar. Para começar a desenhar, obviamente, a gente vai precisar do papel, claro, né, do lápis, de uma borracha, de um apontador. É o básico para começar a aprender a desenhar, certo? Não precisa de muita coisa não. Então, e outra coisa também, né? A posição que eu gosto de usar, né? Cada um tem a sua preferência, eu prefiro ter essa distância aqui, mais ou menos, do dedo em relação da mão, em relação à ponta do lápis, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer o traço, né? Tanto curvas, linha, reta, coisa e tal, né? Então, para não ficar um vídeo muito comprido, certo? Hoje a gente vai praticar as linhas, né? Fazer linhas retas. Eu vou dar uma dica para quem não consegue fazer uma linha reta. A linha reta, então vocês podem fazer, por exemplo, né? Ok? Certo? Como é? Pode ser mais longa também, né? Ok? Então você pode estar pensando, mas eu não tenho prática, né? Então, como é que eu faço assim? Então vocês podem ver, né, que tem essa distância parecida, né? É bom praticar isso, né? Manter uma certa distância. Vocês podem fazer também curvas, claro, certo? Para ir treinando a mão, soltando a mão tem que ficar solta, não pode ficar dura, senão o que você tiver em mente para traçar, para copiar, você vai ter dificuldade se a mão ficar presa, ficar muito presa. Então você tem que ficar mais ou menos solto, né? Fazer esse movimento aqui, treinar esse movimento, né? Fazer circunferências pequenas e tal, né? Curvas, né? Mas tudo bem. Agora eu vou dar uma dica para vocês aprenderem a fazer uma linha reta. Para quem não tem prática de fazer, claro, né? Eu desenho já há algum tempo, então vocês fazem um pontinho assim, mantém essa distância e procura ligar os dois pontinhos, certo? Começa com a distância pequena, vai fazendo com esse movimento. Depois você vai aumentando, certo? Vai aumentando a distância dos pontos e procura, né? Certo? Então você percebe que a linha vai aumentando. E aí vai praticando devagar, claro, tem tempo, né? No começo é difícil, vai aumentando a distância dos pontinhos. Com a mão solta, certo? Então antes você dá uma olhada nesses dois pontinhos, certo? Imagina essa linha aqui, olha, tá vendo? Você imagina essa linha
tocando, a gente desenha muito imaginação. Essa linha tocando aqui, e aí você traça, vou repetir. Então, você tem essa distância aqui, desses dois pontos. Você traça uma linha primeiro imaginária entre esse ponto e esse daqui, ok? Aí, bem levemente, com a mão solta, você vai traçando. Aquele movimento que você vai copiando aquela linha imaginária que você, certo? E é muito importante também você treinar essas distâncias paralelas. Então você mede, se for o caso, você pega assim, olha, com o próprio lápis, né? Mede a distância entre, né? Para fazer também treinar linhas paralelas, ok? Voltando, então você imagina essa distância aqui, esses dois pontinhos, você imagina que, como repito, desenha a imaginação. Você imagina, pode até passar levemente assim a ponta do lápis, olha, sem decidir, certo? E traçar a linha em cima daquilo que você imaginou ou você traçou levezinho. Esse exercício é muito importante, porque ele que vai te ajudar você a fazer os quadrados, por exemplo, os retângulos, né? Você vai fazer uma linha quadrada, ou vai fazer um quadrado ou um retângulo, né? Você vai ter que fazer esse movimento, a mão livre. Okay? Então, mantendo essa distância, pelo menos aproximada, né? Então, entendeu? E é assim que a gente aprende, certo? E obviamente, né, você vai aprender depois. Hoje a gente só vai treinar, você vai treinar essa linha aqui, olha, só a linha reta. Depois você vai treinar em casa, né, fazer essas curvas, ok? Certo? Vou pegar um lápis mais escuro. Voltando, certo? Então você começa com uma distância pequena entre dois pontos, ok? Uma distância pequena. Você, primeiramente, você imagina uma linha entre esses dois pontos, certo? E aqui você vem para dar o embalo. E aí você procura copiar na mente, aquela linha que você imaginou. E a mesma coisa, aí você aumenta a distância desses dois pontinhos, certo? Para fazer uma linha mais compridinha, ok? Aí você imaginou uma linha aqui, você passa levemente assim a ponta do lápis, sem riscar, não precisa riscar só, certo? E depois, não importa errar, no começo é assim mesmo, traça a linha. Aí você aumenta a distância entre esses dois pontinhos, ok? E vai seguindo aquela linha, certo? Ok? Mesma coisa, aqui ó. Agora, além de, claro, de você traçar a linha, você deve pensar também em linhas paralelas. Na hora que você precisar de traçar uma linha paralela, como você vai desenhar, por exemplo, um retângulo, né? Essas linhas devem ser paralelas, né? Essa distância aqui deve ser pelo menos igual, parecida, né? Não pode ser muito estranha, né? Você não vai fazer uma linha assim e outra assim, não pode. Tem que ser essa distância aqui, essa linha deve ser do mesmo comprimento dessa outra aqui. E essa daqui também, na hora que você for fazer um retângulo, um quadrado. Então é importante não só você treinar isso aqui, olha. Então, voltando, né? Você faz dois pontinhos, certo? Imagina, porque, repito, desenho é imaginação, ok? Quando você vê uma pessoa desenhando um boneco, um objeto qualquer bem feitinho, ele já tem na imaginação dele gravado o que ele tem que fazer, a linha que ele tem que percorrer com o lápis. Por isso que ele faz o desenho bem feitinho. E a mesma coisa, você imagina essa linha aqui, olha, certo? Você imagina a linha, você pode até levemente, já com a mão solta, sem nenhum compromisso assim, de definir a linha, passar bem de levezinho assim, ó. É bom até você treinar esse movimento.
e depois você reforça, certo? Para fazer uma linha mais reta. Se você quiser tirar alguma dúvida, você não precisa nem pegar uma régua, você pega um lápis e compara mais ou menos, para você ter uma ideia do nível, da qualidade da sua linha, certo? Vai chegar uma hora que você vai se livrar desse pontinho. Aí você vai começar a fazer uma linha imaginária, porque você já tem na sua mente, certo? Olha aqui, olha. Sem precisar dos pontinhos. Você vê que eu não usei os pontinhos. Mas se você tem dificuldade no começo, eu aconselho, certo? E você pode treinar também com a mão livre, olha, esses movimentos, de fazer uma bolinha. Não precisa ser perfeito. O que importa é você treinar o movimento da mão, certo? Ok? Porque depois nós vamos treinar a circunferência, o quadrado. Hoje é só essa linha aqui, ok? Para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Mas antes eu gostaria, que é muito importante, vocês precisam se inscreverem para que vocês recebam notificação dos próximos vídeos, porque é um curso longo, tem muita coisa para ensinar para vocês. Eu quero deixar vocês desenhando bem, ok? Então vocês se inscrevem, não esqueçam, vai lá agora, vai ali, não custa nada, não tem nenhum problema, é só para vocês receberem um aviso que tem vídeo novo, ok? Então vocês vão ali, se inscrevem, tocam o sininho, dão um ok, compartilhem com os amigos e comentem o que vocês acharam dessa primeira aula, ok? Então, para não esticar muito, certo? Hoje vocês vão aprender apenas traçar uma linha reta, porque dessa linha reta vocês vão fazer quadrado, retângulo, triângulo, e essas curvas vocês vão treinando em casa, né? Vai treinando também bolinha. Esse movimento também é importante vocês treinarem, ok? Tá? Okay? Então não se esqueçam de se inscreverem, tocar o sininho, dar um ok e comentar o que vocês acharam, porque eu preciso saber o que vocês acharam para que eu possa ensinar melhor para vocês, ok? Então por hoje é só, muito obrigado, essa foi a primeira aula, virão muitas outras por aí. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau.